tocar com vocês, torcedores e torcedoras do Palmeiras, sobre essa derrota do Verdão para a equipe do Fluminense lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, né? Foi feio. Foi feio como começou e foi pior ainda como acabou, né? Pior ainda. Muito feio como acabou, né? Todo mundo para a área, né? Os grandões vão para a área. Zagueiro que virou centroavante. Pra quê? Se a derrota já estava decretada, pra quê? Pra que fazer? Foi um gol que, embora tenha acontecido, né? A pergunta é, precisava disso? A questão é que o Palmeiras hoje foi a campo com um time alternativo, porque tá pensando em priorizar, né, o elenco para o jogo da quarta-feira contra o Atlético Mineiro. O jogo não é terça-feira. Hoje é sábado e o jogo vai ser na quarta-feira. É como, portanto, se o jogo fosse domingo e aí outro jogo é na quinta-feira. E não dá pra galera se recuperar. O jogo vai ser, inclusive, em São Paulo. O jogo vai ser no Aliança. O Palmeiras não vai precisar viajar. O Palmeiras vai voltar do Rio de Janeiro. Não é do Nordeste, é do Rio. E o Palmeiras vai jogar em casa contra o Galo. Tinha que ir com o time reserva hoje. Para jogar contra a equipe do Fluminense. Dá pra ficar desprezando o brasileiro desse jeito? Porque o brasileiro, olha só, brasileiro. É muito improvável que o Palmeiras consiga esse título. É muito improvável. Mas nós não sabemos. Circunstâncias aparecem no campeonato, ele é muito longo e podem perfeitamente afetar o líder do Brasileirão, que é o Botafogo. Podem, é improvável que isso aconteça, mas pode acontecer. Então o Palmeiras não quer mais o título, não está mais pensando no título. O Palmeiras, se não tomar cuidado, pode ficar fora da Libertadores. Ou pelo menos da zona ali de classificação direta à Libertadores de América. Não dá para ficar desprezando tanto o Campeonato Brasileiro assim. Agora, por que, na verdade, né, quando se pensa nessas duas competições e se considera que seguir na Libertadores é mais importante, né? Na minha opinião, tá errado, né? O Palmeiras deveria ser uma equipe aí com elenco para lidar com as duas competições, né? Mas quando se determina que uma competição é mais importante e é necessário priorizá-la, isso ocorre também em virtude do quê, gente? Em virtude de que o grande reforço do Palmeiras na temporada é o avião. O avião, gente. O avião é o reforço do Palmeiras. Aí eu pergunto pra você, o avião entrou em campo hoje? Quando o Abel precisou pegar alguém no banco, pensar alguém no banco pra colocar, né, dentro de campo pra mudar o jogo, o avião tava lá pra mudar o jogo? O avião muda jogo? O avião vai entrar em campo e vai fazer gols para o Palmeiras? Então que se dane o avião, gente, né? Essa ideia do avião, isso é ridículo. O Palmeiras hoje é motivo de chacota aí pelos torcedores adversários por causa desse avião. Hoje, quando o Abel precisou ali buscar jogadores no banco, tinha jogadores? Por que ele resolveu, portanto, hoje ir com o time alternativo? Porque não tem um elenco. E aí também é culpa dele, né? Que sempre quis um elenco curto, né? Também precisa aí assinar também por isso aí. Né? Mas ele é o menos culpado de tudo isso. Até porque se ele tem uma ideia de elenco curto, ele pode perfeitamente ser convencido do contrário pelo departamento de futebol do Palmeiras. Por quem? Quem é no departamento de futebol do Palmeiras que consegue conversar com o Abel? Quem é que entende de futebol no departamento de futebol do Palmeiras para conseguir convencer o Abel de alguma coisa diferente daquilo que pensa o português? E aí o Abel também errou muito, né? No final do jogo foi colocando todo mundo em campo. Jogador, essa ideia na verdade, você poupar os jogadores. Quando você os coloca em campo, você pode perfeitamente correr o risco de perder um ou outro jogador desse por lesão. Adianta. Então adiantou muito pouco, na verdade, porque veja, se o jogador joga poucos minutos, ele também se cansou. Ele esteve no banco de reservas, emocionalmente estava envolvido com o jogo, ele entra em campo, aí daqui um pouco ele se cansa também, se desgasta também, adiantou nada. Eles terem começado no banco de reservas, absolutamente nada. Agora, os jogadores que estavam em campo, por que não sustentaram ali um Palmeiras melhor, um desempenho melhor? E por que precisaram, alguns deles, sair, né? Precisaram sair do jogo? Qualidade. Qualidade. A qualidade do elenco do Verdão é de fato reduzida, todo mundo sabe disso. Jailson, que o Veiga disse que é o melhor volante, né, com que ele jogou na vida. É falta de respeito com tanta gente aí, né? Danilo, inclusive, né? Jailson. Foi o cara, né? O cara que perdeu a bola ali e começou tudo, né? Luan, Jailson, pelo amor de Deus, gente, não dá mais. Marcos Rocha, esses jogadores não dá mais. Não tem mais cabimento. Agora, aí o Abel vai colocando os jogadores em campo. E o Flaquito Lopes entra ali como uma das últimas opções. Né? Breno Lopes, né? No jogo desse ele não entra com o Flaco Lopes, gente, pra jogar. Mas ele entra com o Breno Lopes.
Porque o Breno Lopes, Abel, fica difícil de defender desse jeito, Abel. Quando você empodera tanto o jogador que já não tem mais condição para o Palmeiras como o Marcos Rocha, aí fica complicado de defender. Quando você empodera jogadores como o Luan, né? Quando você empodera jogadores como o Jailson, aí fica difícil. Fica muito complicado. Então hoje o Palmeiras perdeu no Fluminense também por quê? Porque não tinha elenco. O Palmeiras não tem elenco, né, para efetivamente para 2 competições, 3 competições, né? Não tem elenco para 3 competições, para 2 competições. Tem elenco para uma competição só, que é o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores de América. Não pode se dividir para as 2 competições. Por quê? Porque o elenco é curto. Então não está errado somente quem teve a ideia do elenco curto, mas também quem não mudou, né, essa ideia sobre o elenco curto. Agora, esse elenco também foi ainda mais encurtado por jogadores que saíram. Podemos concordar que muitos que saíram tinham que sair mesmo, mas saíram jogadores. E aí o que acontece? Não chegou ninguém. E a janela fechou. E o único reforço que chegou foi o avião. Um pouco antes, evidentemente, chegou aí chegou o Arthur, né? Ok, beleza. Mas já chegou antes, tá jogando já há um bom tempo e tal. Agora, nesse fechamento de janela, o Palmeiras não correu atrás de ninguém. Porque não precisou. Porque o Palmeiras contratou o avião. Parabéns, dona Leila. Parabéns aí por contratar o avião. Esse grande reforço do Palmeiras que hoje entrou em campo e detonou, né? Marcou um monte de gol. Enfim, uma vergonha. Essa senhora ainda vai receber um pé na bunda e vai se mandar do Verdão. Ainda vai acontecer isso. Esperemos que aconteça, porque ela desonra o Palmeiras. Ponto. Agora, terminou mal, né? A coisa já não começou legal. Terminou pior ainda. Chutaram pra área. Chutaram pra área. Vamos chutar pra área. Um time desorganizado. O Fluminense poderia até fazer ali mais gols, né? Totalmente perdido em campo. E bola para a área. Coitado do Flaco Lopes. O Flaco Lopes entrou ali. Teve um momento que ele fez um cruzamento, inclusive, para a área, que foi perigoso até, né? Jogador completamente ali. É complicado, né? Você lembra no vídeo da Leila, ele fazendo, né, a cena do avião voando, né? Ele deve estar tirando onda aí com isso aí. Coitado desse jogador. Não recebe oportunidade, gente. Como deveria, né? Agora o Breno Lopes. O Breno Lopes. O Abel provavelmente tem um plano aí para resolver tudo isso, gente. Então esperemos que o Abel vai solucionar tudo. Funcionou antes, né? Só que como funcionou antes com problemas, e ainda assim funcionou, vai funcionar sempre, apesar dos problemas. É o que os tolos sempre pensam. Uma hora não vai funcionar. E talvez já esteja acontecendo isso neste momento. Agora, como é que você resolve isso? Ir no mercado e buscar jogador? Pra quê? Que besteira. Pra que buscar reforço? Se o Palmeiras tem o melhor e maior reforço da temporada, que é o quê? O avião, gente. O avião. Salve, dona Leila. É isso mesmo, dona Leila. A maior presidente da história do Palmeiras. É isso.